Olá amigos, sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Médiuns, no capítulo 24, que fala da identidade dos espíritos. E estamos então fazendo um resumo daquilo que Kardec colocou como a qualidade, como nós podemos conhecer a qualidade dos espíritos que se manifestam. Demonstração ostensiva de conhecimento nem sempre é sinal de superioridade, diz Kardec. Quando o espírito começa a querer demonstrar muito conhecimento, nem sempre é sinal que ele é um espírito superior. A verdadeira pedra de toque da sua superioridade é a pureza dos sentimentos morais. Então, mais uma vez, copiando Kardec, devemos reconhecer a superioridade dos espíritos pela sua linguagem e pelas suas atitudes. Então, quando nós vemos a pureza dos seus sentimentos morais, nós podemos saber que estamos tratando com um espírito superior. Agora, quando ele quer demonstrar ostensivamente o conhecimento, nem sempre é sinal de superioridade, porque ele não precisa fazer isso. O espírito bom, o espírito superior, o espírito que tem conhecimento, ele não tem necessidade de ficar mostrando. Porque pelos seus conselhos, pela sua linguagem, pelas suas atitudes, nós vamos saber se ele é realmente um bom espírito. Não basta interrogar os espíritos para conhecê-lo, diz Kardec. Não basta que tenha sido na Terra um grande homem para possuir a ciência. Só a virtude pode aproximá-lo de Deus. Nós conhecemos muitos homens aqui na Terra que tiveram ciência, foram grandes homens, venerados aqui, exaltados, mas que nós sabemos que na parte moral eles ainda precisam evoluir. Então, não é interrogando, não basta interrogar os espíritos para conhecê-lo. Não é só interrogar, temos que observar pelas suas respostas se nós podemos ou não confiar. E realmente, quando eles falam, eu sou fulano de tal, e a gente sabe que aqui na Terra foi um grande cientista, foi um homem que teve poder, só a virtude é que vai aproximar esse espírito de Deus. É claro que ele pode ter sido um grande homem na Terra, nem tanto muito evoluído na parte moral, mas quando ele chegou no plano espiritual, ele evoluiu, porque é possível isso. Ele tomou conhecimento daquilo que ele foi e ele viu que faltava para ele, então, melhorar nessa parte moral. E daí, então, ele se empenhou e melhorou. Daí nós vamos ver que, além de nós termos esse conhecimento, que ele foi um grande homem na Terra, mas também a virtude que ele conseguiu adquirir, que o aproxima de Deus, é que vai fazer com que a gente saiba que ele é um espírito superior. Os gracejos dos espíritos superiores são muitas vezes sutis. Não é que eles não façam, não. Eles são muito educados. Eles não são nunca banais. Eles não fazem um gracejo chulo, um gracejo assim muito baixo, mas coisas sutis. Às vezes eles pegam no nosso pé, mas de uma maneira assim, até engraçada, que faz a gente rir, mas que a gente vê que não é uma coisa banal, não é banalidade. Entre espíritos zombeteiros já os que não grosseiros, entre os espíritos zombeteiros tem os que são mais grosseiros, mas tem os que não são muito grosseiros,
Mas o que eles usam muito? A sátira. Eles gostam de fazer piadinha, sabe? De tirar uma com a pessoa que está ali falando de alguma coisa, de algum defeito da pessoa. E fazendo isso como uma sátira, né? Fazendo piadas, piadinhas sem graça, né? Às vezes. Então, esses são espíritos zombeteiros. Mesmo não sendo tão grosseiros, mesmo não falando coisas chulas, de baixo calão, mas eles também usam muito essa sátira, né? Ficam aí, tirando uma com as pessoas, fazendo gracinha, né? Fazendo piadinha, principalmente com os defeitos, né? Daquelas pessoas mais vulneráveis. Observando os espíritos que se manifestam, é que se reconhecerá a sua condição e o grau de confiança que devem merecer. Mais uma vez, Kardec fala, observação. Observar esses espíritos que estão se manifestando. Porque é nessa observação que nós vamos reconhecer qual é a condição deles. Se eles já são espíritos mais adiantados, ou se eles ainda são espíritos grosseiros, se eles são espíritos ainda que têm mais imperfeições do que perfeição. E com isso, quando a gente examina essa condição, o grau de confiança que nós devemos ter para com eles, que eles devem merecer. Então, mais uma vez, como é que a gente deve observar esses espíritos que se manifestam? Pela linguagem, pelas atitudes, pela sua moralidade. É assim que a gente vai ver se nós devemos, então, confiar neles. E, finalmente, Kardec fala, para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é necessário antes saber julgar-se a si mesmo. Olham bem o que Kardec nos oferece. Que preciosidade! Como é que nós vamos julgar os espíritos? Como é que nós vamos julgar as outras pessoas se nós não sabemos julgar a nós mesmos? Então, em primeiro lugar, a gente precisa saber julgar a nós mesmos. Como que nós vamos saber julgar a nós mesmos? Pelo autoconhecimento, pelo autodescobrimento. Por quê? Nós vamos conhecer as nossas necessidades, as nossas mazelas, as nossas imperfeições, para podermos então trabalhar, para podermos melhorar. E se nós não sabemos nos julgar, se nós queremos esconder essas imperfeições que ainda estão em nós, porque ainda estamos num mundo de provas e expiações, nesse planeta ainda, que está fadado à regeneração, mas que quando a gente observa a atualidade, a gente começa a ver que essa regeneração não vai ser para amanhã, nem depois de amanhã. Essa regeneração, ela vai ser construída pouco a pouco, cada dia, por cada um de nós. Então, quando nós sabemos nos julgar e nos descobrir aquilo que nós precisamos mudar para melhorar, nós vamos também saber julgar os espíritos. Porque nós vamos conhecer as nossas deficiências, então a gente vai poder também constatar as deficiências desses espíritos. Assim como quando nós queremos, não que nós devemos julgar as pessoas, mas quando nós queremos
saber quem é realmente aquela pessoa, nós temos que saber nos julgar para poder também julgar aquela pessoa. Há muita gente, diz Kardec, que toma sua própria opinião por medida do bem e do mal. Vejam bem, todos nós temos ainda dentro de nós o bem e o mal. É o que fala aquela parábola do joio e do trigo. O joio é aquele mato que cresce no meio do trigo, não deixando conhecer qual é realmente a planta que vai produzir as sementes. E o trigo é a semente boa, mas eles estão ali tão juntas e tão iguais que até a época da colheita não vai se saber, porque daí vai se perceber só o que deu as sementes é que é a planta boa. Da mesma maneira, nós temos dentro de nós o bem e o mal. Por quê? Já conseguimos trabalhar muitas imperfeições nossas. Mas ainda restam imperfeições a trabalhar, porque ainda não somos perfeitos. Quando nós conseguirmos trabalhar todas as nossas imperfeições, nós vamos mudar na escala espírita de espíritos imperfeitos para espíritos bons. E nesses espíritos bons, ele não vai mais ter que se preocupar com o mal que existe dentro dele, porque ele já superou tudo isso. Então, há muita gente que eu acho que esse é o bem, eu acho que esse é o mal. Porque ele pensa assim. Então, do verdadeiro para ele e do falso para ele, o que é? Ele pensa assim. Então, nós temos que ver que tudo que contradiz a sua maneira de ver, as suas ideias, é mal aos seus olhos. Causa de enganos, nós podemos nos enganar. Nós podemos achar que algo é bom para nós. E daí, o que não for daquela maneira que nós achamos que é bom, nós achamos que é mal. E às vezes podemos nos enganar com isso. Nem sempre o que nós achamos que é mal pode ser mal. E nem sempre o que nós achamos que é bom pode ser bom. Porque cada um é uma individualidade. E está nesse ciclo evolutivo desenvolvendo as suas virtudes. Então alguns já conseguiram algumas virtudes e outros já conseguiram outras virtudes. Então o que é bom às vezes no nosso conceito, pode no conceito do outro não ser bom. O que é mal no nosso conceito, para o outro pode não ser mal. Então, quando a gente julga pelas nossas ideias, nós podemos nos enganar. Quantas pessoas que já não julgaram pelas suas ideias, depois voltam atrás e falam, olha, eu achava que era dessa maneira, mas agora eu estou compreendendo. Isso é um sinal de evolução. Compreender o erro, reconhecer que não acertou e agora se propondo a fazer a coisa de uma maneira diferente. Então, o que falta para essa pessoa na condição de uma apreciação correta? Falta retidão do juízo, porque ela toma o que é bom e o que é mal pelo que ela pensa. Ela não tem essa retidão do juízo para uma apreciação muito boa, que é esse bom senso que Kardec aconselhou. Então nós precisamos ver a paciência que nós temos que ter, a tolerância que nós temos que desenvolver. Nós temos que ter essas condições para podermos então julgar
se os espíritos são bons, se os espíritos são inferiores, o que esses espíritos querem nos ensinar, se é bom para nós ou não. Hoje nós vamos terminando então o nosso programa e deixando então para a próxima oportunidade as perguntas que Kardec fez sobre a natureza e identidade dos espíritos. Claudete Moura, para o divulgar.net.